Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos estudando a responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado é a forma pela qual a administração pública, ou melhor, o Estado, segundo a Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as privadas prestadoras de serviço público, indenizam, ressarcem os prejuízos que elas vierem a causar aos particulares, às pessoas sujeitas à sua administração, aos administrados, beleza? Então, com base nisso, nós já sabemos que a responsabilidade civil do Estado é baseada na teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo impõe a responsabilidade civil objetiva, que independe de culpa ou dolo por parte da administração. Basta a demonstração da conduta, do resultado danoso, do dano e do nexo causal entre as duas. Não precisa demonstrar dolo e culpa por parte do agente. Responde-se, portanto, objetivamente. A teoria do risco administrativo admite causas de exclusão e atenuação da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ou a culpa concorrente da vítima ou de terceiro, e caso fortuito e força maior, que nós vamos estudar isso com calma daqui a pouco. Mas eu quero que você saiba que o risco integral, ao contrário do risco administrativo, teoria do risco integral, ao contrário da teoria do risco administrativo, não admite causas de exclusão nem atenuação da responsabilidade. Beleza? Agora nós vamos tratar da responsabilidade civil do Estado no ordenamento jurídico brasileiro, na atual redação da Constituição Federal de 88. Atual redação, mas ela vem desde a promulgação da Carta. Tá? Isso aqui não sofreu alteração. Então, a responsabilidade civil objetiva do Estado está prevista, está desenhada lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. 37, parágrafo 6º. Antes da Constituição Federal de 88, havia discussão acerca da natureza da responsabilidade civil do Estado. Por quê? Porque nós tínhamos um Código Civil de 1916 que trazia um dispositivo que falava que a responsabilidade era subjetiva. Então havia aí a evolução histórica de um lado e um dispositivo legal específico no Código Civil que trazia a responsabilidade civil subjetiva. Com a Constituição Federal de 88 e o parágrafo 6º do artigo 37, espancou-se qualquer dúvida e hoje é tranquilíssima a afirmação de que a responsabilidade civil do Estado é objetivo. Beleza? Então vamos lá. Diz o parágrafo 6º do artigo 37. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, serviços privados, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, claro, elas manifestam as suas vontades, manifestam a prática das funções que lhes são cometidas por meio de agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Com essa disposição final aqui, ó, que garante à administração pública o direito de regresso contra o seu servidor que agiu com dolo e culpa, deixa evidente que na parte anterior ela vai indenizar, vai ressarcir os prejuízos, independentemente de dolo e culpa. Só no caso de dolo e culpa que ela vai ter direito de regresso contra o servidor responsável, beleza? Então é isso. Tem que saber a redação do 37 para vocês, isso é fundamental. É fundamental. Seguimos para o próximo. Dessa redação do artigo 37, das partes especialmente que eu destaquei, nós extraímos aqui os elementos constitucionais necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado. Os elementos constitucionais. Primeiro, quais são as pessoas responsáveis objetivamente pelos danos causados? Quem que tem que pagar objetivamente pelos danos causados? Pessoa responsável. Primeiro, pessoas de direito público. Quem são? Pessoas jurídicas de direito público. São União, Estados, DF, municípios, quem mais? Autarquias e fundações públicas de direito público. Fundações de direito público que se equiparam às autarquias. Esse povo aqui, ó, responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes que, nesta qualidade, provocarem a terceiros. Tranquilo? União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações. Só eles? Não. Não são só eles.
nós temos também a possibilidade de pessoas de direito privado, desde que prestadoras de serviço público. De serviço público. Tem que ser integrante da administração pública direta? Não. De serviço... direta não, né? Indireta. De serviço público. Pessoas de direito privado prestadoras de serviço público. Quem são? Podemos ter empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que sejam prestadores de serviço público. Estão excluídas as exploradoras de atividade econômica. Estão excluídas as exploradoras de atividade econômica que respondem como se pessoas de direito privado... São pessoas de direito privado, mas se estivessem plenamente submetidas ao regime jurídico de direito privado. Mas além delas, nós temos as concessionárias e permissionárias de serviço público, que estejam exercendo, que estejam prestando serviços públicos. Permissionárias e concessionárias de serviço público. Então, uma empresa concessionária de serviço público, por exemplo, serviços típicos de Estado, como fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, serviços de esgoto, que sejam prestados, que sejam deferidos à atividade privada, que sejam objeto de concessão administrativa. Nesse caso, as empresas privadas, apesar de não integrantes da administração pública indireta, respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, causarem aos particulares. Tá, detalhe. Até um determinado período, o STF, o Supremo Tribunal Federal, entendia que, no caso da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, ela somente era aplicável, somente era cabível em relação à concessionária e os seus usuários dos serviços. Concessionária e usuários dos serviços. Numa alteração, numa virada da sua jurisprudência, o STF passou a entender que concessionária de serviço público responde objetivamente, tanto em relação aos usuários, como em relação a não usuários. E é isso que você tem que levar para sua prova. Atualmente, o entendimento do STF é de que concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto em relação aos seus usuários, como em relação a pessoas particulares não usuários dos serviços. Beleza? Então, uma empresa de energia elétrica, uma concessionária de energia elétrica que esteja entregando energia elétrica na casa das pessoas, tanto em relação aos danos causados às pessoas que são usuários do serviço, deu uma zebra lá, estão fazendo uma manutenção, ligaram de uma vez a chave e queimou a televisão da casa do usuário. Responde objetivamente? Responde objetivamente, tem que ressarcir o prejuízo. Está lá fazendo a manutenção e caiu o poste em cima da casa de um Zezinho que não tem luz. Esse cara não é usuário do serviço. Mas, mesmo sem ser usuário, sofreu um dano causado por uma concessionária de serviço público, vai ter direito a ter os seus prejuízos ressarcidos de maneira objetiva, sem ter que haver a demonstração de dolo e culpa. Tranquilo? Pessoas de direito público e pessoas de direito privado prestadoras de serviço público. Estão excluídas aqui empresas públicas, sociedade de economia mista, que sejam exploradoras de atividade econômica. Tranquilo aí? Beleza. Além disso, o dano tem que ser causado por um agente. Por um agente que não é necessariamente do Estado, né? É um agente dessas pessoas que nós estamos tratando aqui. Pessoas de direito público, sim, ou as pessoas de direito privado que sejam prestadoras de serviço público. O importante aqui é que o agente que esteja desempenhando, vou substituir isso aqui, função estatal, função pública, cause o dano, nos termos da Constituição, nessa qualidade. O que isso significa? Significa que ele tem que estar na prática da conduta da qual resultou o dano, exercendo por conta, ele a fez, a praticou por conta da sua qualidade de funcionário público. Por conta de sua qualidade de funcionário público. Então, se ele está de folga, está como particular, está na balada simplesmente e causa dano a alguém, ele vai responder subjetivamente, ele tem que ser acionado pessoalmente. O sofredor do dano vai ter que acionar a pessoa do funcionário público como particular, porque ele não está atuando na qualidade de funcionário público.
Ele não precisa estar no exercício da função, em horário de expediente, mas tem que ser em razão da função. Tem que ser em razão da função. Beleza aqui? Além disso, a Constituição Federal estabelece que essa relação constitui uma dupla garantia. A relação dúplice significa uma dupla garantia. Dupla garantia. Isso segundo o entendimento do STF. A primeira garantia é a do particular. Por quê? O particular tem direito de ter o seu prejuízo ressarcido diretamente perante o Estado de forma objetiva. Significa que na ação do Estado, ação que ele moverá eventualmente contra o Estado, que não precisa ser necessariamente uma ação. Ele pode pleitear administrativamente, não tem problema nenhum. Mas se ele optar por mover uma ação, ele tem o direito de acionar somente o Estado e o Estado responder objetivamente ao dano dele, sem que haja naquele processo a demonstração de dolo ou culpa. Isso implica uma prerrogativa muito séria para o particular, porque o processo com certeza vai ser muito mais sério. O que tem que demonstrar no processo? Conduta, dano, nexo causal. Não vai verificar o dolo ou culpa. Não vai verificar dolo ou culpa. É por isso que o STF, ao dizer que isso é uma dupla garantia, defere ao particular que ele mova a ação exclusivamente contra o Estado. Por essa razão, o Estado não pode denunciar ali o servidor faltoso. O servidor que tem eventualmente agido com dolo ou culpa. O Estado paga ao particular e depois se ressarce. Então a segunda garantia é a do servidor. Ou melhor, não vou usar servidor lato sensu, vou usar o nome que a própria Constituição usa, que é para não ter erro. Do agente causador do dano. Do agente responder somente perante o Estado. Somente perante o Estado. No caso de dolo ou culpa. Então aqui nós temos o Estado pagando o particular e o agente pagando o Estado numa ação de regresso. Por isso que o STF entendeu o quê? Denunciar a lide o servidor, denunciar a lide o agente faltoso, o cara que agiu com dolo ou culpa, só vai tumultuar e criar um embaraço desnecessário para o particular, que tem, pela Constituição Federal, o direito de ter o seu dano ressarcido objetivamente. Tranquilo aí? O Estado pagou e o agente agiu com dolo ou culpa, o agente vai responder perante o Estado. O Estado vai acionar o agente em uma ação de regresso. Então nós temos que ter duas ações distintas. Entendimento do STF. A responsabilidade objetiva do Estado implica em dupla garantia. Uma, de o particular ter os seus prejuízos ressarcidos diretamente pelo Estado de forma objetiva. E outra, que o Estado vá buscar o ressarcimento diretamente do agente. O agente tem o direito de responder somente perante o Estado na ação de regresso. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Seguimos. Pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade objetiva. Já tive a oportunidade de falar aqui durante a aula algumas vezes, mas aqui está um pouco mais sistematizado para ficar tranquilo e mais fácil de você visualizar. O que precisa ter? O que precisa ser demonstrado pelo particular lesado, pela pessoa que sofreu o dano, para que ela possa vir a receber do Estado o ressarcimento do seu dano? A responsabilidade é objetiva. Isso significa que independe de dolo ou culpa. Responsabilidade objetiva independe da demonstração de dolo ou culpa. Então, para que o particular que sofreu o dano causado pela administração pública possa vir a se ressarcir, ele tem que demonstrar o fato administrativo, ou como vai aparecer na sua prova também, a conduta. Esse fato administrativo, essa conduta podem ser ilícitos, como pode ser lícito também. Lícito. Não é necessariamente ilícito. Isso cai na prova. A CESP adora isso aqui, tá? Então, a conduta da qual resultou o dano não precisa ser o cometimento de um ato ilícito. Vou dar um exemplo que o STF julgou, um exemplo muito interessante. Uma funcionária pública, esse termo está em desuso, mas um agente estatal, um servidor público, uma servidora pública, no caso, grávida, trabalhava num hospital público. E na manipulação que ela fazia ali do dia a dia dela, trabalhando no hospital público, ela grávida, contraiu um vírus. Esse vírus fez com que o filho dela nascesse
tetraplégico, com paralisia cerebral, cegueira, um monte de coisa, um monte de reflexo de uma doença, de uma síndrome decorrente daquele vírus que ela pegou na administração, ao trabalhar perante a administração. Olha só a situação. A mãe ingressou com uma ação alegando a responsabilidade objetiva do Estado por conta daquela situação que fez com que o filho dela sofresse daquela síndrome. E ela ganhou. O Supremo disse que, nesse caso, a responsabilidade do Estado é objetiva. O ato de fazer ela trabalhar no hospital, para o qual ela passou no concurso e que ela estava fazendo ali no dia a dia, é ilícito? Não é ilícito. A exposição é um risco inerente à atividade? É um risco inerente. O Estado agiu de maneira ilícita nessa situação? Tivemos uma conduta ilícita? Não vejo nenhuma ilicitude. Mas é uma conduta, teve um dano, e o resultado danoso é resultado direto da conduta praticada. O dano verificado decorre diretamente da conduta praticada. Nesse caso, o Supremo reconheceu o dever de indenizar de maneira objetiva, independente de dolo ou culpa, e a conduta aqui, ó, lícita. Conduta lícita. Segundo requisito, dano. Dano. Tem que ter dano, pô. Como é que vai ressarcir o negócio se o cara não teve dano? Que dano? Dano material. Sofreu prejuízo. O ônibus da escola pública bateu no carro do particular. Tem que arrumar o carro do particular? Tem que arrumar o carro do particular, material. O carro do particular era utilizado para ele trabalhar. E daí ele não trabalhou, não conseguiu trabalhar, não conseguiu ganhar dinheiro e ele teve prejuízo, lucros cessantes. Vai ter que ressarcir os lucros cessantes? Vai ter que ressarcir os lucros cessantes. Então o prejuízo aqui é material. O cara ganhou, perdeu dinheiro ou deixou de ganhar. Prejuízo material. Dano moral. Abalo. Sofrimento, angústia decorrente da ação administrativa. No caso da mulher, da mãe que contraiu o vírus, com certeza ela ingressou pedindo também dano moral. Tranquilo? Caso de dano moral típico também, exceção à irresponsabilidade dos atos judiciais. Ato judicial pode causar responsabilidade do Estado nas hipóteses em que a prisão excede o previsto na sentença. Em caso em que o inocente, depois de reconhecida a sua inocência em revisão criminal, ficou preso indevidamente. Essa prisão indevida, esse cumprimento de pena indevido, quando ele era na verdade inocente, rende ensejo a responsabilidade do Estado pelo dano que ele sofreu, dano moral. E dano estético. Isso aqui, posição do STJ, tem as minhas ressalvas, mas está lá, está simulado, dano estético, que permite acumulação de dano moral e dano estético. Para mim, o estético é espécie de dano moral, mas o STJ diz que é possível a acumulação de dano estético com dano moral. O cara sofreu uma deformação séria, sofreu uma lesão no rosto, uma mutilação. Então, além do dano moral, ele pode ser ressarcido por dano estético. Além do fato administrativo e dano, nós temos aqui a necessidade de nexo causal entre um e outro. Nexo causal entre um e outro. Se o dano não decorreu diretamente do fato, não há falar em responsabilidade. Não há falar em responsabilidade. É por isso que a defesa da administração pública tem que se restringir ou à inexistência do fato, ou à inexistência do dano, ou que o fato do fato não decorreu diretamente do dano. Só isso que ela pode fazer. Além das causas de exclusão e atenuação da responsabilidade, porque culpa não precisa. Tranquilo? Esses são os pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado. Aqui nós estamos diante justamente do que eu acabei de falar, das causas de exclusão ou atenuação da responsabilidade, que são inerentes à teoria do risco administrativo. Não temos causa de exclusão ou atenuação da responsabilidade. Risco integral não há. No risco administrativo há. E são elas: a culpa exclusiva da vítima. Exemplo que eu dei. Cidadão, lindo e formoso, falou, vou deixar uma indenização grande para minha família. Vou me jogar na frente do ônibus da prefeitura. Chegou, parou, esperou o semáforo abrir, na hora que o ônibus foi sair, pulou na frente. Houve fato administrativo? Houve. Houve dano? Houve. Houve nexo causal? Evidente. Porque se não fosse o fato do ônibus acelerar, não teria passado por cima do cara e ela não teria morrido. Mas e aí? A administração responde? Se fosse pelo risco integral, responderia. Mas aqui nós estamos diante da teoria do risco administrativo. Pela teoria do risco administrativo, a culpa aqui é exclusiva da vítima. Mesmo exemplo, só que de uma forma diferente. O cara está aqui esperando o semáforo abrir a pé. O ônibus da prefeitura está estacionado. Está parado no semáforo. Na hora que o semáforo abre, o cara que está atrás dele empurra ele e joga ele debaixo do ônibus.
A administração responde ou não responde? Teve culpa exclusiva da vítima? Não. Teve culpa exclusiva de terceiro. Também a administração não responde. Tá? Causas de exclusão da responsabilidade objetiva do Estado. Culpa concorrente da vítima ou de terceiro. Aqui nós temos hipóteses de atenuação da culpa. São situações de concausas. Quem já estudou o direito penal já tem calafrios de ver concausas. Concausa superveniente relativamente independente, concausa superveniente completamente independente. Aqui não tem nada disso. Concausa é só para dizer que nós temos mais uma causa influindo na realização do resultado. Tá? Mais de uma causa influindo na realização do resultado. É claro que se a vítima teve participação na causação do resultado e a administração teve parte da causação do resultado, a administração só vai responder parcialmente pelos danos causados, na medida em que participou na produção do resultado. Tranquilo. E aqui nós temos uma discussão doutrinária, né, para variar, entre o que se corresponde por força maior e o que se entende por caso fortuito. Na verdade é o seguinte, ó, os conceitos em algumas situações chegam a ser trocados, em outras são tidos como sinônimos, em outras cada um fala uma coisa. Isso é um problema sério. Então nós temos que ficar com o que a prova adota. Então vamos lá, CESP e UNB, que é o que a gente tem de mais definido aí. CESP e UNB. Força maior e caso fortuito. Força maior, adota a CESP e UNB a posição da professora Maria Silvia de Pietro e do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Tá? Segundo o qual, força maior é um evento inesperado, um evento incontrolável, como os eventos da natureza, desastres naturais. Natureza, não há influência da conduta humana. Natureza. Para esses caras, de Pietro, Celso Antônio Bandeira e para o CESP e o UNB, força maior é causa de exclusão, ou a causa de exclusão, no caso, da responsabilidade do Estado. Da responsabilidade objetiva do Estado. Por exemplo, deu uma enchente, não prevista, não decorrente de entupimento de bueiro, sem nenhuma influência da administração pública e causou danos aos carros que estavam estacionados nas ruas, que ficaram completamente inundados. Nessa situação, um evento inesperado, ninguém sabia, nunca choveu naquela época do ano, não teve como, imprevisível, não teve como se estabelecer com antecedência o que iria acontecer, não tinha como se precaver para aquela situação, porque os bueiros estavam todos limpos, estava tudo ok, e mesmo assim causou dano. Então a administração pública, nesse caso, não responde. Por quê? Evento de força maior. Caso fortuito para esses dois autores e para a CESP e UNB, não exclui a responsabilidade. Não exclui a responsabilidade. O caso fortuito seria uma ação humana ou da própria administração que venha a causar inesperadamente um dano. Nesses casos, se enquadraria como caso fortuito, por exemplo, o exemplo da professora Maria Silva, o rompimento de uma adutora. Verificada a falta de manutenção, essa omissão pode ser imputada à administração que responde pelo caso. Certo? Mas aqui eu ainda tenho que destacar para você a posição de José dos Santos Carvalho Filho, que entende as duas situações como sinônimos. Junto com esses caras aqui tem o professor Maza, que fala que também são diferentes. E é isso que a gente precisa saber. Se aparecer na CESP e UNB, que é quem vai explorar essa situação, força maior exclui, porque é evento da natureza, e caso fortuito não exclui. Tá? Tranquilo aqui? Cuidado com isso. Nós temos ainda a responsabilidade do Estado por omissão. Por enquanto nós estamos falando de ação. O que é ação? Ação é uma atitude, uma coisa positiva. O cara fez alguma coisa. Praticou um ato. Na omissão, o Estado deixou de fazer algo. A omissão, o Estado deixou de fazer algo. Nós temos que tomar muito cuidado aqui, porque senão a gente pode conduzir ao Estado como um segurador universal. Então, por exemplo, o Estado tem a obrigação de dar segurança. Estava andando na rua, foi assaltado, vai entrar com uma ação contra o Estado porque não foi garantida a sua segurança. Isso seria muito legal no mundo perfeito, mas não é assim que funciona e o Estado não tem condições de dar segurança para todo mundo. Esbarra, inclusive, no princípio da reserva do possível. Então nós temos que traçar, nós não, a doutrina tenta traçar, os tribunais tentam traçar uns parâmetros seguros
para que se verifique as possibilidades em que, nas omissões estatais, ele venha a ser efetivamente responsabilizado. E nós temos para isso algumas teorias. O que prevalece? O que prevalece? Teoria da culpa administrativa. Tá? Que diz o quê? Que diz que serviço não prestado, serviço deficiente ou serviço atrasado causam a responsabilidade do Estado. Mas nesse caso, o Estado tem que ter ciência, tem que ser cientificado, tem que estar sabendo do que está acontecendo e não tomar nenhuma providência. E é por isso que o STF, em alguns julgados, invocou a necessidade de que o dano seja decorrente direta e imediatamente da omissão estatal. O fato é que, na responsabilidade do Estado por omissão, o que tem caído na prova? Tem caído que essa responsabilidade é subjetiva, decorrente da teoria da culpa administrativa. Nesse caso, não quer dizer que o particular tem que provar a culpa da administração pública. Não tem que provar. O particular ele tem que alegar o que aconteceu com ele, demonstrar culpa, demonstrar conduta, nexo causal e dano. E a administração pública, caso tenha agido com a diligência necessária, caso tenha agido da forma como deveria, ela que tem que mostrar. Falou assim, olha, sinto muito, você caiu dentro desse buraco, mas ontem à noite a gente passou lá, tampou esse buraco direito, e alguém, ou a chuva, algo inesperado aconteceu e não teve como livrar você desse acidente. Tranquilo? Então a administração pública tem que demonstrar, opa, nós sofremos uma enchente aqui. Temos inundações frequentes, sempre nessa mesma época do ano, e que não é resolvido porque os bueiros estão todos entupidos. A administração pública vem e fala, não, nós tomamos todas as providências em relação aos bueiros, está tudo aqui bonitinho, e mesmo assim inundou, nós não tínhamos o que fazer. Nesse caso, a responsabilidade da administração é afastada. Tá? Então nós precisamos saber, para provar responsabilidade do Estado por omissão, deixou de fazer, deixou de praticar um serviço, deixou de prestar a manutenção, deixou de realizar a segurança, deixou de fazer algo e disso decorreu dano. Para o particular. Nesse caso, nós temos a aplicação da teoria da culpa administrativa, em que a responsabilidade é subjetiva, mas que a demonstração do agir conforme fica a cargo da própria administração pública. Beleza? Eu trouxe alguns casos aqui na jurisprudência, porque, sabendo isso que eu te falei, você vai responder as questões que tratam de maneira objetiva. Tá? Trazendo isso que eu te falei, você vai responder as questões que perguntam exatamente isso. Olha, em relação à responsabilidade do Estado por omissão, aplica-se 2 pontos. Tá, teoria. Só que, além disso, nós temos casos que não necessariamente se enquadram perfeitamente na teoria. Porque o STF tem dado algum casuísmo em situações específicas. E por isso eu trouxe aqui alguns casos interessantes e importantes para você, que pode vir cobrados especificamente, perguntando do próprio caso, na sua prova, a depender da profundidade da prova. Tá? Então nós temos aqui, suicídio no hospital. O cara estava internado no hospital público e se jogou da janela. Nesse caso, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que o cara está nas dependências de hospital público, está na dependência de escola pública, está na dependência de presídio, o Estado tem o dever de segurança. Essa é a regra geral. É assim que, se for genericamente perguntado para vocês, tem que responder. Então, simplesmente, se perguntar se o Estado tem o dever de proteção em relação àquele que está sob a sua custódia, preso, estudante, internado em hospital, sim, correto. Agora, se vier perguntando, falou, olha, o cidadão estava internado no hospital público, se jogou da janela e morreu, se suicidou, tem o dever de indenizar? Você vai dizer que não. Por que não? Porque o Supremo enfrentou esse caso específico. E nesse caso específico ele disse que não tem o dever de indenizar. Por quê? Porque tem culpa exclusiva da vítima. Mas é casuísmo. Tá entendendo o que eu estou falando? Casuísmo. Exclusiva da vítima. Caso 2. Lesão corporal em professora. Tá? A professora dava aula e o aluno foi lá e encheu ela de burdoada. E daí? O Estado responde pela integridade física da professora, objetivamente, pelo fato do aluno ter batido nela? Poderia-se dizer que era fato de terceiro. Mas nesse caso, a professora tinha alertado a direção da escola, tinha feito a comunicação formal por mais de uma oportunidade de que estava sendo ameaçada pelo aluno. Então o Estado, nessa situação, deveria ter tomado alguma providência. Por quê? Porque estava ciente e nada fez. Falta do serviço. Culpa administrativa. Nessa situação, o Supremo falou, não, filho. A professora apanhou depois de ter pedido socorro.
responsabiliza. Sim, responsabilidade objetiva. Gestante infectada por vírus, foi o exemplo que eu já dei nessa aula, que ela teve o filho que nasceu com uma síndrome de West, que deu paralisia cerebral, cegueira, tetraplegia, um monte de coisa, entrou com a ação e ganhou. Tá? Foragido que voltou a estuprar. Nesse caso, o cara fugiu da cadeia e estuprou uma menina de 12 anos. E daí a família da menina entrou contra o Estado, falando que o Estado deveria ter mantido ele preso, que não podia ter deixado ele fugir. Numa situação normal, é bem provável que o Supremo não desse a responsabilidade civil objetiva do Estado. Mas nesse caso o cara já tinha fugido 8 vezes! 8 vezes! Cidadão de altíssima periculosidade estava na 8ª fuga. Fugiu pela 8ª vez, fugiu e estuprou uma menina de 12 anos. Nesse caso, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Deixar o cara fugir pela 8ª vez, indeniza. Indeniza. Tá? Então nós temos essa peculiaridade. Se o examinador te pedir esse caso, ele vai te dar as peculiaridades do caso. Homicídio de detento. Os presos se juntam e matam outro preso. Nesse caso, o Supremo entendeu responsabilidade objetiva do Estado, dever de cuidado para com o preso. Não podia deixar o outro preso matar ele. Tá? Responsabilidade objetiva. Reconhecimento de firma em assinatura falsa. Aqui é responsabilidade objetiva de tabelionato. Reiteradamente reconhecido pela justiça, tanto do STF quanto do STJ. Tabelionato responde objetivamente. Por quê? Porque presta serviço público. No caso do tabelionato, reconhecimento de firma em assinatura falsa gera a responsabilidade objetiva do Estado, ainda que o cara não tenha agido com dolo culpa. O cara errou. Ainda que não seja uma imperícia, que não pudesse ter sido percebida, mas em regra, reconhecer falsamente a firma é imperícia. Mas não precisa demonstrar imperícia, não precisa demonstrar dolo, não precisa demonstrar nada. Responsabilidade objetiva, tranquilo? Então é isso aí. Fique de olho nesses casos específicos. É sempre legal você dar uma olhadinha lá na Constituição e o Supremo. Você entra lá no site do Supremo, tem a Constituição e o Supremo. São todos os artigos da Constituição anotados por meio de julgados do STF. Nós temos esses casos aí todos lá no 37, parágrafo 6º. Você entra lá e sai a lista ali dos principais julgamentos relativos a que aplicaram aquele dispositivo. Tranquilo? A gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.